Pessoal, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data serve para conscientizar a população mundial sobre os cuidados de prevenção da segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo, o câncer, também conhecido por neoplasia. No Brasil também é considerada a segunda doença que mais mata, em especial o câncer de pele. E para falarmos mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui a oncologista clínica Mônica Pires. Seja bem-vinda, Mônica! Tudo bem, querida? Prazer estar aqui com vocês. Prazer também, essa data tão importante, né? Exatamente, ficou muito importante, como você disse, né, uma data que serve como um alerta, uma conscientização. O câncer é uma das doenças que mais mata. Hoje no Brasil, a gente sabe que só perde para as doenças cardiovasculares. Em alguns países, inclusive, é a primeira causa de morte. A gente tem dados do Instituto Nacional do Câncer, né, que no Brasil, para esse triênio de 2023 a 2025, serão mais de 700 mil novos casos por ano, né? No Brasil, a gente fala em números de mais de 19 milhões de casos, né? Reforçando aí a importância de tratar com esse tema, né? Então, parabenizo vocês e de alertar, né? Que a gente sabe que tem formas de prevenir, de rastrear a doença precoce e dessa forma a gente aumenta aí as chances de cura da doença. Olha, Mônica, uma amiga minha foi ao médico para fazer um exame de rotina e ela fez uma cirurgia bariátrica e não tinha feito mais nenhum exame de colonoscopia, nem endoscopia. E aí, quando ela foi fazer o exame, eu fui acompanhando, a médica falou assim, quanto tempo que você fez esse exame? Ela falou, 9 anos atrás. Nossa, mas por que você fez isso? É porque eu sou brasileira, sou negligente e eu acho que não vai acontecer comigo. As pessoas falam isso. Exatamente, isso é muito comum, né? Infelizmente, as pessoas às vezes esquecem de cuidar da própria saúde. Isso faz muita diferença, né? O câncer de cólon e reto, a incidência dele é de 45 mil novos casos por ano, né? E a gente sabe que a colonoscopia é um exame, né, uma endoscopia realizada pelo intestino, em que a gente consegue tanto tratar, porque às vezes a gente tem lesões precursoras de câncer, né, como fazer o diagnóstico de doenças pré-cancerígenas, né, pré-neoplásicas, né? Então, é um exame de extrema importância. A recomendação é de se fazer ele a partir dos 45 anos, né? E aí, conforme os achados, delimitar esse intervalo, né? Ok. Como o Dia Mundial do Combate ao Câncer contribui para enfrentar esses desafios? Então, no Dia Mundial contra o Câncer, a gente tem todo um engajamento em falar sobre isso, né? Então, nós, como profissionais de saúde, vocês como mídia, né, tem essa função de fortalecer e destacar as formas de prevenir o câncer, né? A gente sabe que uma pequena parte do câncer ele está relacionado a fatores genéticos, né? 1 em 10 casos, né? A gente tem aí um gene que foi defeituoso e que foi herdado do pai ou da mãe. Os outros 90% estão relacionados a causas externas, ambientais? Né? Exato. Então, é muito importante porque a gente tem formas de prevenir e, com certeza, a prevenção é o melhor, né? Quando a gente evita o surgimento de um câncer, isso se dá através da alimentação, né? De evitar a obesidade, fazer atividade física, né? O cigarro é um fator importante, né? Então, a gente encoraja muito a cessação do tabagismo. E a gente tem outras causas também infecciosas, né? O próprio HPV, que a gente sabe que hoje a gente tem uma forma de prevenção muito efetiva, que é a vacinação contra o HPV. E não está sendo muito bem usada. Isso, a gente sabe que a abrangência, infelizmente, a gente tem áreas no Brasil em que menos de 30% está sendo a taxa de vacinação, né? Isso mostra a desinformação das pessoas, né? A gente sabe que o que a gente mais sabe e que é divulgado é a prevenção do câncer de colo de útero. Mas a vacinação contra o HPV, ela previne 5 tipos de câncer, né? O câncer de orofaringe, o câncer de canal anal, o câncer de pênis, o câncer de vulva. Então, com uma medida simples que é a vacinação, a gente consegue prevenir vários tipos de câncer. Oh, meu Deus do céu, nós temos muito que falar sobre isso, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção do telespectador e para você também falar sobre a questão do preconceito. Porque as pessoas falam assim... Eles vão contar uma história de que alguém morreu de câncer? Pois é, aquela doença. Com coisa que se falar baixinho ou não falar, isso vai resolver alguma coisa. Existe todo um estigma, né, com os pacientes oncológicos, com o nome câncer, né? A gente sabe que antigamente
a gente não tinha os dados que a gente tem hoje, os avanços na ciência em relação a tratamento. Hoje a gente consegue oferecer taxas de cura elevadíssimas, por exemplo, no câncer de mama inicial, né, a cura é de 90% a 95%. Olha que maravilha. Então, hoje não é mais uma sentença de morte, né, você ter um diagnóstico de câncer, e é importante então a gente falar sobre isso exatamente para tirar esses mitos, né, esses estigmas relacionados. Vou falar em sentença de morte, quando eu chego no consultório e recebo esse diagnóstico, qual que é a primeira reação que a pessoa tem? Você deve ter presenciado isso sempre. Qual que é a reação mais comum? Então, as pessoas geralmente chegam no oncologista, por vezes já tendo sido abordada por um outro médico que fez o diagnóstico e encaminhou, né? Então, cabe ao oncologista saber a forma de esclarecer sobre isso, porque muitas vezes o paciente chega exatamente com essa ideia, tô morrendo, e não é, né? Então, cabe a nós informarmos sobre as formas de tratamento, as formas de controle, né? Hoje a gente tem inúmeros avanços, né, no tratamento do câncer, drogas-alvo, imunoterapia, em que a gente consegue oferecer, mesmo em casos mais avançados, um controle de doença por muito tempo, e o nosso objetivo é que esse paciente tenha esse controle com qualidade de vida. E quando ela recebe esse diagnóstico, existe alguém que nega, que fala que não, você está errada? Com certeza. Todas as notícias ruins, a gente sabe que existem formas de defesa, né? E a negação é uma delas, né? A gente tem que saber entender isso, a gente tem que conseguir, né, contemplar o paciente em todas as esferas, pedir uma ajuda multiprofissional, acompanhamento psicológico, né? É importante a gente estimular esse paciente a fazer outras atividades na vida dele, né? Uma atividade física, sempre que possível, estimular uma boa alimentação, estar cercado da família, dos amigos, né? Isso faz total diferença na forma como ele enfrenta a doença. Você falou aí de alimentação e eu também já vi casos de pessoas que falaram assim para mim: eu faço qualquer coisa que me disserem para eu fazer, mas eu quero ficar curada disso. Ah, tem um jeito de você ficar curada disso. Faz uma alimentação adequada. Ah, não, aí você está pedindo demais. O que é que acontece que a pessoa não quer comer de jeito nenhum? Então, às vezes, a gente sabe que a alimentação, vocês vão até falar, né, depois sobre isso, tem um impacto importante, tanto na gênese do câncer, né, hoje a gente sabe que tem vários tumores relacionados com a alimentação, com os maus hábitos, né, alimentares, e a gente sabe que faz diferença tanto em relação ao surgimento do câncer, quanto no tratamento do câncer, né? Manter uma adequada alimentação. E a gente sempre orienta algumas coisas, né? Evitar excessos, né? Isso vale para a população geral. Excesso de açúcar, excesso de gordura, né? Ter uma alimentação aí rica em verduras, frutas, fibras, né? Fazer uma ingesta adequada de água, evitar a obesidade, o sobrepeso. Então, essas são orientações que fazem parte do nosso tratamento com o paciente oncológico, mas que vale para a população geral, né? Que a gente está falando também de outras doenças que existem, né? As próprias doenças cardiovasculares. Então, a alimentação é extremamente importante. Como que a gente lida com uma criança com câncer? Uma família lida com isso? É bem difícil, né? A gente tem um profissional que é especializado no tratamento de crianças, né? Que é o oncologista pediátrico. E realmente a gente tem que abordar não só a criança, mas a família, né? Porque ela vai precisar de muito suporte ao longo do tratamento, né? Então é muito importante esse acompanhamento multiprofissional, né? Também com ajuda psicológica, né? Com boas informações, com tratamentos adequados, com facilidade de acesso aos serviços, né? Hoje a gente sabe que 80% da população, ela usufrui de um serviço SUS, né? Então isso é muito importante, né? Quando você tem que falar com a pessoa, você estava dizendo que o câncer de mama pode chegar até 90% de cura. O que você... tudo bem que a gente tem que fazer os exames todo ano, às vezes até mais vezes, dependendo do caso. Mas o que você sugere? Esse autoexame, ele funciona mesmo? O autoexame, ele pode fazer parte, né? A gente encoraja as pacientes a conhecerem o seu corpo, né? Então, é importante, mas a gente sabe que ele não substitui um exame de imagem, né? Que nesse caso é a mamografia. As grandes agências, né? As sociedades, elas orientam o início da mamografia a partir dos 40 anos, em alguns casos até antes, dependendo do antecedente familiar, né? Da história de câncer na família.
Então, a gente sabe que o autoexame ele não substitui, né, a sensibilidade da mamografia em detectar lesões menores, iniciais, e como eu falei, isso impacta em relação às taxas de cura. Então, o toque, né, da mama, o exame da mama, o autoexame não pode ser substituído. Tem que ser feita a mamografia a partir dos 40 anos, anual, né? E, às vezes, em algumas situações, até ultrassom ou ressonância de mama, isso vai ser avaliado pelo médico. É mesmo porque a gente pode até sentir algum caroço, uma coisa assim mais pronunciada, né? Mas quando ele é bem pequenininho, do tamanho de um grão de arroz, não dá nem pra gente sentir. Exatamente. E a maior parte das lesões mamárias, elas são benignas, né? Então, assim, isso precisa realmente de um acompanhamento profissional, de um exame, né, detalhado, né, conforme as recomendações, do acompanhamento, né, do ginecologista, do mastologista, para se cercar de todas essas possibilidades, mas a gente sabe que na maioria, ainda bem, são lesões benignas, mas elas precisam ser investigadas. E com relação ao câncer de próstata, como é que está a incidência? O câncer de próstata, ele é o principal câncer no homem, né? Quando a gente exclui o câncer de pele não melanoma, ele é o principal em incidência. É um câncer, ao longo da vida, 1 a cada 6 homens vão desenvolver câncer de próstata. A gente tem aí formas também, todas essas que eu falei são formas de prevenir, porque fazem parte também do desenvolvimento do câncer de próstata. A gente sabe que tem aí alguns fatores hereditários, né? Então, aquele paciente que teve um pai, um avô, um irmão que teve câncer de próstata, ele vai ter que ter uma atenção mais diferenciada. A gente tem as indicações de rastreamento, que são bem específicas. E então, né, cabe aos homens também prestarem atenção nessas informações. Como é que é esse de rastreamento? O rastreamento do câncer de próstata, ele é um pouco controverso, porque a gente sabe que é uma doença, na maioria das vezes, indolente, ou seja, com uma evolução muito lenta, né? Mas as sociedades recomendam a partir dos 50 até os 74 anos. Isso tem que ser bem avaliado e individualizado, dependendo desse histórico familiar que eu falei, e é feito através do toque retal e de um exame de sangue que chama PSA. Então, pode parar com esse preconceito e bora se tratar. Entre 80% e 90% os casos de câncer estão associados a causas externas, né? Isso mesmo que você disse. Exatamente. Tabagismo. Tabagismo está relacionado a mais de 15 tipos de câncer, né? Não só o câncer de pulmão. Todo mundo liga no pulmão, né? Não, mas nós temos câncer de mama, câncer de bexiga, os cânceres de cabeça e pescoço, né? Então, esôfago, laringe, estão relacionadas com o tabagismo também. A gente encoraja fortemente a cessação do tabagismo, né? Porque a gente sabe que isso impacta bastante, e a gente também tem formas, no caso do câncer de pulmão, de fazer esse rastreamento, né? Existem alguns critérios, então alguns pacientes, a conformidade, conforme tempo de tabagismo, eles vão ser direcionados pelo médico a realizarem uma tomografia de baixa dosagem anual. Você, quando entrou para a faculdade, você quis fazer medicina, você pensou em ser oncologista ou foi uma coisa que, no meio do caminho, que você decidiu? Não, foi desde o começo, Cleide. Por quê? Eu acho uma profissão muito bonita. Eu acho que eu aprendo todos os dias com os meus pacientes, então é algo que me motiva. É uma realização pessoal. Então me conta um caso aqui de que a pessoa estava totalmente desestimulada, triste, abandonada, na sua tristeza, e você, junto com essa pessoa, foi levando e mostrou para ela a cura. Como é que é? Não, com certeza a gente tem vários casos, né? Muitas vezes a gente, infelizmente, não consegue a cura, igual eu falei, em algumas situações a gente faz o controle da doença, né? E é muito bonito a gente ver a resiliência desses pacientes, né? Que às vezes têm problemas realmente graves, né? Que impactam muito na sua vida e que conseguem levar isso com leveza, com alegria, né? Então isso é com certeza uma lição de vida para todos nós. Você tem uma cara tão felizinha, assim, tão alegre. Você faz terapia para ajudar seus pacientes? Até tipo, a terapia tá em dia, né? Já fiz, hoje estou em falta, mas acho muito importante o estimulo, né? Acho que é uma forma ainda mais a gente que lida com situações difíceis, né, no dia a dia, eu acho bastante importante você ter um acompanhamento também, com certeza. Todos nós. Claro. E aí até as pessoas falam assim, eu não sou louca para ficar fazendo terapia. Não. Aí eu falei, quero só te dizer uma coisa, todo mundo é. Todo mundo tem um pouquinho, né, Cleide? Agora, outra coisa que eu queria saber.
falar sobre esse aspecto psicológico da coisa, que você já disse que quando a pessoa vai receber o diagnóstico, que tem aquele impacto e tudo mais. Vocês têm também um acompanhamento psicológico para esses pacientes? Sim, com certeza. O acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional, né, o acompanhamento, em alguns casos, do serviço social, para orientar em relação a outras informações que são importantes. Então, o acompanhamento multiprofissional, ele é extremamente importante. Isso impacta, né, na forma com que o paciente leva o tratamento, nos desfechos do tratamento. Com certeza, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe multiprofissional, né? Radioterapeuta, cirurgião, o radiologista, então isso é extremamente importante. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a alimentação para o tratamento de câncer, mas agora eu quero saber outra coisa. Quem tem fé consegue segurar mais a onda? Com certeza. Inclusive, a gente tem até estudos mostrando que a fé nos pacientes oncológicos ela é capaz de aumentar a aderência ao tratamento, né? Então, isso faz com que os pacientes consigam levar o tratamento de uma forma mais assídua. A gente vê que os pacientes que são positivos, né, eles conseguem ter esse enfrentamento de uma forma melhor. Por isso, a importância desse acompanhamento multiprofissional, do acompanhamento psicológico, porque isso faz muita diferença. Ter a família junto com o paciente, isso faz muita diferença. Então, com certeza, a fé ajuda bastante. Teve aquele caso da atriz Angelina Jolie que extraiu o seio, sim, né? Porque tinha muitos casos na família dela, né? Isso. Isso é certo? Como a gente tinha falado anteriormente, existem alguns casos, né, em que a gente sabe que 1 em 10 pacientes com câncer, eles podem ter esse câncer relacionado a um gene defeituoso que foi herdado. Né? E isso é muito comum em pacientes que desenvolvem um câncer em uma idade mais jovem, pacientes que têm antecedente familiar positivo, com vários casos, né? E aí, nesse caso, onde são identificadas determinadas mutações, no caso da Angelina Jolie, foi a mutação do BRCA1, do BRCA2, que são genes de reparo do DNA que acabam tendo... Os genes de reparo, eles evitam que o DNA, o DNA errado, que é responsável pela proliferação, né, o desenvolvimento do câncer, ele se persista, ele evolua, né? Entendi. E no caso, quando a gente tem uma alteração, uma mutação desse gene, isso não ocorre, que foi o caso da Angelina Jolie. A questão da mastectomia, né, que no caso dela... tinha antecedente familiar positivo, a gente sabe que isso é muito individualizado, né? Uma mastectomia profilática, uma esterectomia, né? Que é a retirada também do útero e dos ovários, no caso, porque a gente sabe que o BRCA está relacionado com o câncer de ovário, com o câncer de pâncreas, com o câncer de mama. Então, isso tem que ser muito individualizado, né? Não é válido para todas as pessoas. Isso tem que ser realmente discutido com o médico, com a equipe médica. Outra pergunta que eu quero fazer para você, porque parece que essa é uma opinião que divide os oncologistas. Tem incidência de um câncer no útero, tem um carocinho lá no útero. Alguns querem tirar o útero, outros querem tirar o carocinho. Qual que é o lado que você fica? Depende. Depende, isso tem que ser individualizado também. Também, né? Isso depende da idade do diagnóstico, né? Se a gente está falando de uma paciente jovem que ainda não tem uma prole definida, não tem filhos e deseja, e a doença é muito inicial, isso realmente pode ser discutido com o oncoginecologista, né? A respeito de cirurgias menos mórbidas, né? Não tão radicais, né? Na tentativa de preservar a fertilidade, esse desejo da paciente gestar. E por outro lado, né? Se a paciente já tem o câncer mais avançado ou em idade mais avançada, já tem a prole definida, já teve os filhos, né? Então isso tem que ser discutido, certo? Depende. Tudo depende muito. Menina, eu quero agradecer demais você ter vindo. Eu acho esse dia muito importante. As pessoas têm que realmente acabar com esse preconceito, falar abertamente sobre isso, discutir na família, discutir até no almoço, no jantar, porque é preciso, né? Com certeza, com certeza. E é conversando sobre isso que a gente entende as formas de prevenção, né? Que a gente entende as formas de rastreio, né? Consultando o médico no caso de qualquer sinal de alarme, né? Procurar um médico, investigar isso a fundo. Como eu falei, um diagnóstico de uma doença inicial, ela impacta muito, né, no que a gente quer, que é controlar a doença, curar a doença. Então, isso é muito importante. Falar sobre isso, como a gente está fazendo hoje, é extremamente importante. Obrigada, querida. Deus te abençoe.